Olá, na aula de hoje a gente vai tratar sobre o simplex. O simplex, ele é um método de resolução de problemas genérico e ele se propõe a, dado um conjunto de restrições e uma função objetiva no nosso problema, ele encontra o valor associado a cada uma das variáveis de decisão do meu problema. Nas aulas anteriores a gente tinha visto o método gráfico. O método gráfico se propõe a desenhar cada uma das restrições, encontrar os pontos de intersecção que satisfazem as restrições e encontrar nesses pontos o ponto de ótimo. Só que o método gráfico ele tem uma restrição. Essa restrição se dá no sentido de que se a gente tem 3 ou mais variáveis de decisão, fica difícil da gente fazer a manipulação desse gráfico, porque cada uma das variáveis vai representar um eixo no gráfico. Então, imagina que a gente tem 3 variáveis, por exemplo, eu quero vender sapato, carteira e cinto. Então, eu teria que ter um eixo X, Y e Z, e fica difícil de fazer esse desenho. Então, por esse motivo, é utilizado o simplex para resolução de problemas. Tem 2 variáveis de decisão no meu problema, posso aplicar o simplex. Tenho 3, tenho N variáveis de decisão, posso aplicar o simplex, tá bom? Então, esse é um método genérico que se propõe a resolver problemas de minimização ou de maximização. Então, eu vou ensinar para vocês, na aula de hoje, como resolver o problema do simplex para funções objetivas de maximização, tá? Com restrições do tipo menor ou igual. E como meu exemplo, eu vou considerar que a gente já tem as restrições levantadas, então a gente já parte de um modelo em que aquela modelagem matemática já está pronta, e a gente vai resolver essa modelagem matemática utilizando o método simplex. Então, eu vou mostrar para vocês qual que vai ser o exemplo que vai ser resolvido nessa aula. Então, aqui eu coloquei como exemplo para vocês um modelo inicial, que é para ser resolvido através do simplex. Ele possui uma função objetivo de maximização do z, que é expresso por 3x1 mais 5x2. E as restrições são x1 menor ou igual a 4, 2x2 menor ou igual a 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Então, quando a gente utiliza o simplex, a gente constrói um modelo aumentado. O que seria esse modelo aumentado? Para que as restrições nossas de menor ou igual satisfaçam as restrições do simplex, a gente tem que transformar essas restrições em do tipo igual. E para isso, a gente adiciona variáveis aqui, chamadas de variáveis de folga. São variáveis extras do modelo, que a gente não tinha utilizado. Então, ainda, na função objetiva, a gente faz alguma alteração. A gente transforma ela para a seguinte forma, ó, função objetiva. A gente coloca tudo para o lado esquerdo. Então, vai ser de maximização ainda de z, mas passa aqui, ó, o que multiplica x1 para o lado esquerdo, com o sinal invertido, menos 5x2 e igual isso a zero. E as restrições, a gente coloca como sendo do tipo igual, e para isso, para cada restrição, a gente reescreve essa restrição, ó, x1 menor ou igual a 4, a gente adiciona uma variável de folga, que eu vou chamar de x3, que é uma variável que não foi utilizada no meu modelo. x3, x1 mais x3 igual a 4. Vou inserir uma nova variável de folga, porque eu tenho uma nova restrição. Então, fica 2x2 mais x4 igual a 12, certo? E ainda 3x1 mais 2x2 mais a nova variável de folga, x5 igual a 18, certo? Aí, essas novas variáveis de folga que eu adicionei para o meu modelo, x3, x4
este 5 são variáveis básicas. O que seriam as variáveis básicas? São aquelas que assumem valor diferente de zero. Então, inicialmente, x1 e x2 são chamadas variáveis não básicas. O que seria uma variável não básica? O valor igual a zero. Então, o simplex, para esse problema, vai começar com x1 e x2 valendo zero, e a cada passo do simplex, a gente vai alterando o valor dele, dessas variáveis x1 e x2, até encontrar o valor final para elas. Então, a gente começa a construir a tabela simplex. Então, o número de colunas que a gente vai ter é o número de variáveis que a gente tem, incluindo o z. Então, o z, x1, x2, x3, x4, x5 e o lado direito. Então, a gente vai colocar, ó, uma coluna para o z, uma para o x1, outra para o x2, x3, x4, x5 e o lado direito. O lado direito, então, seria tudo que vem depois do igual, tá bom? A variável básica, ó, primeira linha seria para z. A gente considera que z é a variável básica da primeira linha, tá bom? Depois, como eu falei com vocês, a gente coloca as variáveis de folga, que são aquelas com valor diferente de zero, como variáveis básicas iniciais do modelo. Então, eu coloco x3, x4, x5. E aqui, como que essa tabela vai sendo preenchida? A gente olha o coeficiente de cada uma das restrições ou da função objetivo dessas variáveis. Então, por exemplo, ó, aqui a linha do z. A linha do z refere-se à função objetivo. Então, a gente vai lá na função objetivo e olha o coeficiente dessas variáveis todas. Então, aqui no z, o coeficiente que acompanha z é 1, coeficiente que acompanha x1 menos 3, coeficiente que acompanha x2 menos 5. Coeficiente que acompanha x3, x4, x5 é 0, porque eles não aparecem na função objetiva, e o lado direito aqui é 0. Aqui, as restrições, ó, não aparece z, então o coeficiente é 0. Isso aqui seria já da restrição 1. Não esqueçam de olhar isso no modelo aumentado, tá? Isso aqui seria referente à restrição 2 e aqui seria referente à restrição 3. Se tivesse 10 restrições, então a gente teria que ter uma linha para cada restrição. Então, o coeficiente aqui de x1 na restrição 1 é 1, coeficiente de x2, 0, coeficiente de x3, 1, coeficiente de x4, 0, x5, 0, lado direito, 4. Coeficiente que acompanha o z nessa segunda restrição aqui, ó, vou colocar 1, segunda restrição, coeficiente que acompanha z, 0, coeficiente que acompanha x1, 0, coeficiente que acompanha x2, a gente olha aqui, é 2, coeficiente que acompanha x3, 0 e x4, 1, x5, coeficiente é 0, lado direito meu, 12. E por último, restrição 3, coeficiente que acompanha o z é 0. Coeficiente que acompanha o x1, a gente olha aqui que é 3. Coeficiente que acompanha x2, 2. Coeficiente que acompanha x3, 0. Coeficiente que acompanha x4, 0. Coeficiente que acompanha x5, 1. Lado direito, 18. Então, a gente montou o primeiro passo da tabela simplex.